Bom dia, meus amores do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, saudades. Hoje nós vamos trabalhar a lista de exercícios da terça-feira passada sobre mediana, tá? Vamos lá? Eu daqui, vocês daí? Então vamos lá, nós vamos estudar hoje sevianas, né? Relembrando, o que é seviana? É um segmento de reta que sai de um vértice e vai até o seu lado oposto, certo? Nós vamos ter 3 tipos de seviana. Quais são elas? A altura, mediana e bissetriz interna. Então eu vou relembrar com vocês como faz a altura. Ó, se aqui for o vértice A, o vértice B e o vértice C, para nós encontrarmos a altura, nós vamos pôr a ponta seca no vértice A, relativo ao vértice A, tá bom? Nós vamos determinar 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos com abertura maior que a metade, tá? E aí nós vamos determinar a altura. A altura, ela forma com o lado oposto um ângulo de 90 graus, certo? Tudo bem? Então, olha só, essa é a altura. Então, olha só, determinamos a altura, né, do triângulo ABC, onde o AH de A, que é o segmento THA, é a seviana, ela é a altura relativa ao lado de medida A, certo? O Hzinho A é a medida da altura, ou seja, é o tamanho de A até HA. E o Hzinho é o pé da altura, é o ponto aqui que forma 90 graus, certo? O ponto de encontro das 3 alturas, quando nós fizermos, será o ortocentro, certo? Tudo bem? É o ortocentro, tá? Bom, a mediana, que é o que nós vamos fazer a correção hoje, como a gente encontra a mediana? A mediana é uma seviana que sai do vértice e vai até o seu lado oposto. Mas qual é o lado? Como ela vai até o lado oposto? Ela vai no ponto médio do lado oposto. Então, se aqui for o vértice A, B, C, como que nós vamos calcular a mediana? Primeiro nós vamos encontrar, vou fazer relativo ao vértice A. A mediatriz do segmento oposto, no caso é o BC, certo? Nós vamos achar essa mediatriz, ou seja, o meio desse segmento. Achei o meio. Como vai ser relativo ao vértice A, vou chamar esse ponto médio aqui de MAzinho. E para ser seviana, eu vou sair do vértice e vou ligar até o lado oposto, certo? Tudo bem? Então, esse é o MA. Então, nesse caso, de A, aqui, ó, nós vamos chamar de Mzinho A, de A até MA é a mediana relativa ao lado A. Mzinho A, essa é a medida de A até MA. E o MA é esse pontinho aqui, ó, é o pé da mediana M, é o ponto médio do segmento BC, certo? Tudo bem? O ponto de encontro das 3 medianas é chamado de baricentro, certo? Tudo bem? A bissetriz interna, como que a gente encontra? Esse aqui é o vértice A, B, C. Nós vamos traçar aqui, ó. Nós vamos fazer a bissetriz interna relativa ao vértice A. Determinei 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, vou cruzar os arcos com a abertura maior que a metade, ó. Certo? Onde esses arcos se encontraram, vai ser a bissetriz. Nós vamos formar um pontinho e nós vamos traçar a bissetriz interna saindo do vértice A, relativo ao vértice A. Tudo bem? Então, aqui, ó, nós vamos ter... Então, ó, olha só, o SA, né, vou marcar aqui onde chegou essa bissetriz interna, né? O SA vai ser o pé da bissetriz interna, relativa à bissetriz ASA, né? O SAzinho é a medida do segmento de A até SA, certo? E AS, de A até S, é o segmento bissetriz, tudo bem? O ponto de encontro das bissetrizes internas é chamado de incentro, tá? Então, vamos lá, ó. Primeiro exercício, construa nos triângulos a seguir o que se pede. Nessas atividades, nós vamos trabalhar
a mediana, certo? Então, o que ele quer? A mediana relativa ao vértice R, que é o segmento de R até MR. Então, nós vamos fazer só relativo ao vértice R. Para fazer a mediana, nós vamos sair do vértice R, e nós vamos até o meio do lado oposto. Então, nós vamos encontrar a mediatriz do segmento ST, que é o lado oposto ao vértice R. Então, vamos lá. Então, aqui, nós vamos encontrar o ponto médio, que nós vamos chamar de MRzinho. Por quê? Porque ele é o lado oposto ao vértice R. Para ser seviana, tem que sair do vértice. Então, nós vamos ligar o R com o MR que nós encontramos. E assim, nós encontramos o segmento de R até MR, certo? Tudo bem? No item B, o que nós vamos encontrar? Só o MX. Então, nós vamos achar o ponto médio relativo ao vértice X. Então, se o X está aqui, o MX vai estar do lado oposto. Então, nós vamos achar a mediatriz do segmento YZ. Qualquer abertura maior que a metade, cruza em cima, cruza embaixo. Cruza em cima, cruza embaixo. E aí, determinei aqui uma mediatriz, ou seja, esse ponto médio aqui, que é o MX. Ele não pediu a seviana, ele pediu só esse ponto. Então, encontramos ele, certo? Tudo bem? E agora, no item C, o que ele pede? Ó, o segmento de medida MB. Então, ele quer o segmento relativo ao vértice B. Então, nós vamos achar a mediatriz, né, do segmento CA, qualquer abertura que seja maior que a metade, os arcos se cruzarem em cima e embaixo, certo? Vamos achar aqui o ponto médio, segmento CA. Como ele vai sair do vértice B, então eu vou chamar aqui de MB, tá? Para ser seviana, tem que sair do vértice. Como ele está pedindo um segmento que vai de B até MB, que é a medida MB, então essa daqui é a minha seviana, saiu do vértice. Então, essa medida aqui é o MB. Certo? Tudo bem? Segundo exercício. Segundo exercício, ele pede: construa as três medianas do triângulo DEF dado e determine seu baricentro, que é o ponto de encontro das três medianas, né? Em seguida, verifique a propriedade desse ponto notável por transporte de segmentos. Então, olha só. Nós vamos fazer a mediatriz dos três segmentos. Então, vou começar aqui, ó. Vou começar por D. Se o D tá aqui, é o vértice, qual é o lado oposto de D? O segmento EF. Então, nós vamos achar a mediatriz de EF, ó. Qualquer abertura maior que a metade, vou cruzar de um lado e do outro. E vou determinar o meu ponto médio de MD, certo? Olha só. Vou ligar aqui, vou achar o MDzinho. Eu achei a mediatriz, mas não é a mediana. A mediana tem que sair do vértice. Eu fiz a mediatriz só para encontrar o meu ponto médio. Para achar a mediana, eu vou ligar o ponto D com esse ponto médio que eu encontrei, certo? Então, eu achei a mediana relativa ao vértice D. Vamos fazer agora de E. Se o E está aqui, qual é o lado oposto ao vértice E? O lado DF. Então, nós vamos fazer a mediatriz de DF, certo? Abertura maior que a metade, vou cruzar de um lado e do outro, qualquer abertura. A mesma em F, certo? Tudo bem? Vou achar aqui, ó, a mediatriz desse segmento. Achei essa mediatriz aqui, ó, do segmento DF. Vou chamar ela de MEzinho. Essa é a mediatriz do segmento DF para encontrar o ponto médio. Para ser a seviana mediana, nós vamos ligar, porque seviana tem que sair do vértice, o ponto ME com E, certo? Agora, só falta relativo ao vértice F. Quem é o lado oposto? O ED. Então, nós vamos aqui determinar o ponto médio pela mediatriz, com a mesma abertura, de um lado e de outro, cruzei os arcos, vou ligar aqui e encontrar a minha mediatriz. Então, esse daqui é o meu ponto médio MF, então eu vou ligar
o F aqui. Esse ponto de encontro das três seviana mediana é chamado de baricentro, certo? E aí nós vamos chamá-lo de B, de baricentro. Então, olha só, para comprovar essa propriedade, vou fazer aqui relativo ao vértice D. Ó. A medida de D até B, a gente sabe que no baricentro, em relação ao pé dessa seviana, ela é 1/3 do pé até o baricentro. E do baricentro até o vértice é 2/3. Então, a gente pode dizer que de D até B é 2 vezes a medida de B até MD. E assim nos outros vértices a mesma conclusão, tá? Então, assim fica verificada a propriedade desse ponto notável. No exercício 3, complete o triângulo XYZ. Então, os vértices do triângulo é XYZ, sendo que XMR, uma de suas medianas. Então, olha só, se de X até MX, aqui é MX, for uma mediana, quer dizer que o MX, ele é o ponto médio aqui, ó, ele tá no meio. Se o triângulo é XYZ, então, ó, XY eu tenho, tá faltando quem? O meu Z, ele vai ser o meu ponto-chave. Para encontrá-lo, o que eu fiz? Eu liguei o Y com MX, porque eu sei que é o ponto médio. Se ele é o ponto médio, a distância de Y até MX vai ser a mesma que de MX até Z, que é o ponto que está faltando. Então, nós vamos pegar a medida de MX até Y, como o MX é o ponto médio, está no meio, do outro lado tem a mesma medida. E vou cruzar aqui. Quando eu cruzei, eu encontrei o ponto Z. E eu sei que essa medida e essa daqui são iguais, porque MX é o ponto médio. Então, agora, é só nós fecharmos o triângulo e concluirmos que esse triângulo é o XYZ, certo? Quarto exercício, determine o ponto S e desenhe o triângulo RST, sabendo que o ponto B dado é o seu baricentro. Olha só, se o ponto B dado é o baricentro e o triângulo é o triângulo RST, então quer dizer que B é o baricentro, eu já tenho o ponto T e o ponto S. Eu vou determinar então, porque já que, como ele disse que é o baricentro, eu vou determinar a minha mediatriz aqui, ó, para achar esse meio do segmento TR. Então, vamos lá. Vou achar esse ponto médio. Como é o MS, o S que tá faltando, esse vai estar mais ou menos aqui. Então, esse é o M. Vamos apagar aqui. M.MSzinho, tá bom? Que é o ponto médio. Então, eu vou ligar o ponto médio com o baricentro. E nós sabemos que no baricentro, do pé até o baricentro, quer dizer que é 1/3 do total. Se é 1/3, nós vamos usar a propriedade do baricentro, que do pé até o baricentro é 1/3, e para cima do baricentro até o vértice é 2 partes da primeira. Então, aqui, ó, nós vamos traçar 2 partes. Vou pegar a medida de MS até B, que é o baricentro, e vou fazer 2 partes, porque aqui a gente sabe que vai ficar 2/3. Dessa forma, nós encontramos o ponto S e é só nós fecharmos o triângulo, tá? Usamos a propriedade do baricentro, tá? Ficou dessa forma. Pessoal, no quinto exercício, ele pede para nós fazermos um triângulo. Vocês vão fazer um triângulo qualquer, numa folha de papel à parte. Vocês vão construir todas as medianas, igual nós fizemos no exercício 2, certo? Construir todas as medianas e depois vocês vão recortar esse triângulo. Vão pegar o compasso de vocês, o baricentro que vocês encontraram, vocês vão comprovar a propriedade de que ele equilibra, certo? E aí vocês podem colar na apostila no quinto exercício, tá bom? Beijo! Qualquer dúvida, estou à disposição. Um coração para vocês. Saudades. Tchau. Fica com Deus.